Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Língua Portuguesa. Hoje daremos início ao nosso PET volume 3. Então vamos lá? Bem-vindos, então, pessoal, à nossa semana 1 do PET volume 3. Iremos trabalhar a literatura brasileira e outras manifestações culturais. O negro na literatura brasileira. Beleza? Todo mundo animado, hein? A literatura produzida por escritores e escritoras negras pode vir a apresentar uma especificidade, se considerarmos sua produção como uma representação da identidade desses sujeitos, que apresentam seus contextos de produção, bem como suas trajetórias pessoais e coletivas. A representação de uma comunidade negra em luta por conquista e manutenção de direitos, além de um recorte interessante na produção literária brasileira, cujos cânones são parte de um modelo étnico, normativo e padrão da sociedade brasileira. Ao ler a poesia abaixo, reflita sobre como ela apresenta momentos históricos sobre a vida de mulheres e tente responder às questões a seguir. Então, pessoal, vamos ler junto comigo? Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Conceição Evaristo. Que poema maravilhoso, hein, pessoal? Muito lindo mesmo, né? Nos faz aí refletir sobre essa herança aí histórica, porque o eu lírico, ao mesmo tempo que ele fala de si próprio, ele fala da vivência da sua bisavó, da sua vivência, da vivência da sua avó, da sua mãe, né? E fala também da vivência de sua filha. Então vamos responder as questões a seguir. O número 1 pediu para numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. E vem logo a perguntinha: quais são os lugares habitados pelas vozes mulheres no poema de Conceição Evaristo? Então, pessoal, nós observamos aí que cada estrofe do poema foi mencionada aí a trajetória, a vivência da autora, a vivência, no caso do eu lírico, né? A vivência da mãe, da filha, da avó, da bisavó. Aí pediu para a gente fazer essa numeração de coluna aqui. Observa aí, ó, por exemplo, a bisavó, o que foi falado dela lá? Que ela ecoou criança nos porões do navio, não é isso? A avó, o que foi falado lá no poema? Foi falado o que da avó? Que ela ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. E assim você faz a sua sequência. Quero que vocês copiem bonitinho aí o número 1, tá? Com todas essas informações e coloquem a sequência igual tá aí, beleza? Espero que vocês tenham acertado. Logo mais tem assim: para saber mais, sujeitos dessa literatura. Nós temos uma biografia da autora do poema que acabamos de fazer o estudo, tá? Então, quem que é essa autora? Né? Ela é a Maria da Conceição Evaristo de Brito, é uma escritora brasileira. Olha para você ver que legal. Ela nasceu em uma família humilde e é a segunda de 9 irmãos, sendo a primeira de sua casa a conseguir um diploma universitário. Olha para vocês verem que bacana. De 9 irmãos, então, ela foi a primeira
a ter um diploma, né? Foi uma das primeiras a correr atrás do seu objetivo. Olha aí, ó, ajudava sua mãe e sua tia com lavagem de roupas e as entregas enquanto estudava. Então, assim, não tem desculpa, né, pessoal? Quando a gente quer uma coisa, quando a gente tem objetivo, tem foco, a gente precisa de persistir nele, né? Vai ser fácil? Não, mas vai ser recompensador, né? É uma grande expoente da literatura contemporânea, romancista, poeta e contista. Ela é homenageada como personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti 2019 e vencedora do Prêmio Jabuti 2015. Além disso, Conceição Evaristo também é pesquisadora na área de literatura e trabalhou como professora na rede pública fluminense. Suas obras, cuja matéria-prima é a vivência das mulheres negras, são repletas de reflexões acerca das profundas desigualdades raciais brasileiras, misturando realidade e ficção. Seus textos são valorosos retratos do cotidiano, instrumentos de denúncia das opressões raciais e de gênero, mas também se voltam para a recuperação da ancestralidade, da negritude brasileira, propositalmente apagada pelos portugueses durante os séculos em que perdurou o tráfico escravista e por suas consequências na sociedade brasileira. Muito bacana, hein, essa autora, hein, pessoal? Vale a pena pesquisar mais sobre ela, né? Pesquisar mais obras. Atividade 2. Pensando em como os diálogos entre os tempos históricos podem ocorrer, apresentamos duas poesias que conversam entre si, marcando olhares distintos de uma mesma situação, em função da diferença do pertencimento étnico dos autores. Perceba a ironia contida nos textos em diálogo. Então vamos fazer a leitura. O primeiro texto é, primeiro poema, né? Irene no céu. Então vamos lá. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu. Licença, meu branco e São Pedro, bonachão, entra, Irene, você não precisa pedir licença. Manuel Bandeira. Então, o nosso primeiro poema foi esse aí, pessoal. Agora vamos ver a diferença aí quanto ao outro poema. O que não dizia o poeminha do Manuel? Então, já citou o poema que acabamos de ouvir, né? O que ele não dizia, de acordo aí com Márcio Barbosa, que é o nosso escritor desse poema. Irene preta, boa Irene, um amor, mas nem sempre Irene está de bom humor. Se existisse mesmo o céu, imagine Irene à porta, pela entrada de serviço de São Pedro em Iriste. Por um inferno, seu racista, ela corta. Irene não dá bandeira, ela não é brincadeira. Reflexão sobre os textos. É importante saber que a poética é uma forma de narração do mundo, mas também é, talvez acima de tudo, uma revelação do desejo utópico de construir um outro mundo. Se narramos o mundo através da poética, mas ao mesmo tempo almejamos outro, estamos desvelando o nosso descontentamento com este mundo presente. Queremos transgredir a ordem estabelecida. Não queremos mais olhar no espelho comum. Modificamos assim a visão através do espelho da paródia. Então percebemos aí um texto mencionando o outro, não é isso? Então vamos fazer as atividades. Quais as diferenças que você consegue perceber entre os dois poemas quanto à linguagem, pessoal? Essa é uma resposta, tá, pessoal, já que tem você ali, né? Você consegue perceber. Aí, como sugestão, eu coloquei assim, o texto 1 traz uma linguagem mais amena. As palavras escolhidas são mais suaves. Temos aí lá boa, humor, céu, licença, bonachão, que significa brincalhão, né? Então, nós temos aí essa presença dessas palavras, dessas expressões. Elas representam uma conciliação, uma certa amizade entre a mulher negra, que é representada pela Irene, e o homem branco pelo São Pedro. Já o segundo texto, as expressões escolhidas são as mais fortes e negativas. Elas são assim, mais negativas, tem assim, se existe mesmo céu, entrada de serviço, inferno, racista.
Então, assim, passa a ideia de conflito entre o homem branco e a mulher negra. Então, enquanto o primeiro aparenta amizade, o segundo já passa a ideia de conflito, né? A letra B. Márcio Barbosa utiliza-se da poesia para dar um recado de toda a população negra a São Pedro. Que recado é esse? Que o racismo, mesmo disfarçado, não deve ser mais tolerado. Então, esse é o principal recado aí do autor Márcio Barbosa. Você sabe quem foi Manuel Bandeira? E aí, pessoal, Manuel Bandeira ele foi um importante poeta brasileiro, tá? Então, quem pesquisou aí e colocou livros diferentes não tem problema. Só que tem que estar correto, né, pessoal? Fonte segura aí, tá? Aí eu coloquei 3 livros: As Cinzas das Horas, Carnaval e Estrela da Manhã. Letra D. Márcio Barbosa publicou seu texto como parte de uma coletânea de poemas do Grupo Quilombo Hoje, que atuava em São Paulo, nos anos de 1990 e 2000. Busque saber mais sobre a atuação desse coletivo e responda: em que medida a poesia e a literatura tornam-se instrumentos através do qual compreendemos melhor a nós mesmos e ao outro? Quilombo Hoje é um grupo que divulga a literatura de negros e afrodescendentes. É uma porta para autores negros. A poesia e a literatura se tornam uma porta de compreensão. Quando a lemos despidos de preconceito, assim temos empatia para entender o outro. Empatia, quem aí não sabe, é se colocar no lugar do outro, né, pessoal? É você ter esse entendimento que se você tivesse no lugar do outro, você agiria daquela forma ou também não agiria daquela forma, né? Então, assim, ter empatia que todos nós precisamos hoje em dia, né? Antes de julgar, de questionar, é mais fácil o quê? Você se colocar no lugar do outro. Você concorda que a poesia só existe a partir do momento que utiliza como matéria-prima as vivências e convivências fundamentais de cada um de nós? Por quê? Então, é mais uma sugestão aí para vocês, porque essa pergunta é pessoal. Então, nem sempre o que é retratado na obra está diretamente relacionado com a vida real do poeta. A poesia tem a capacidade de recriar mundos, vivências que não existem na vida real. Pode-se escrever sobre tudo. É possível que tudo vire poesia, desde que competência e habilidade do poeta resultem nas imagens do mundo transformadas em palavras. Então, pessoal, ao mesmo tempo que a poesia ela eu consigo do meu jeito, né? Se eu vivenciei aquilo, eu consigo me expor até mais fácil, né? As ideias fluem mais naturalmente, ao mesmo tempo que se eu tiver habilidade, eu consigo fazer uma poesia sobre um assunto que talvez não tenha acontecido comigo, né? Então, tudo pode acontecer. Tudo é possível na poesia, desde que se tenha aí, né, aquela habilidade com as palavras. Tá bom?